gostaram aí, que Estão ouvindo já bem? Que estou ótimo. Que bom. ótimo. Sejam todos Pessoal, muito bem. então, eu sempre costumo pedir a contribuição de vocês para. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Se vocês puderem convidar outras pessoas que gostariam de também poder participar, interagir aqui com a gente, que eu acho que vai ser muito valioso. Paula, eu costumo dizer que toda crise ela é uma questão de oportunidade. Inclusive, Sempre. essa live é uma questão de oportunidade. Oportunidade que a gente pode aprender, oportunidade que a gente pode fazer mais network, trocar experiência, né, Claro. através de um bate-papo extremamente importante. E com carinho, eu selecionei dois temas aqui que eu acho que Exato. muito importante, que primeiro é a gestão em meio à crise, que né, mediante ao cenário que a gente está vivenciando isso, né, não Sim. só a nível Brasil, mas a nível mundial, e também um assunto pós-crise, porque a gente sabe que toda crise ela tem um início, um meio e um fim, né? Em Sem algum dúvida. momento isso vai passar, né? Então, qual será a relação das empresas, né, mediante a essa crise, passar por esse turbilhão e no finalzinho que iniciarem as suas atividades? Será que nós teremos aí uma recorrência de compra, um pico de compra, ou será que vai ser uma jornada um pouco lenta, enfim? Mas vou deixar para você comentar esse assunto, você que tem uma bagagem, né, nessa área, você tem aí 6 anos de experiência. Bom, eu não vou falar muito de você, eu vou Não, deixar mais para você imagina, fica à compartilhar a sua vontade. experiência e tal, tá bom? Só uma observação, o pessoal que está entrando na live aí, geralmente a gente vai destrinchar aqui sobre o assunto. Vocês que têm alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, tá? Porque eu vou estar anotando e a gente vai tentar ao máximo responder todas as perguntas e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Só escrever no comentário que a gente já vai estar capturando, tá bom? À vontade, agora é sua vez, Paula. Bom, de novo, muito obrigada pelo convite, Ismael. É um prazer estar aqui participando da sua live. Eu acho que o tema é muito oportuno, porque crise é uma coisa que é pertinente à sociedade de um modo geral. Mas a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Uma crise, uma pandemia, uma coisa que atacou o mundo todo e vai afetar todo mundo de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo. E isso é um diferencial dessa crise, né? O que você colocou, a gente vai comentar oportunamente, mas eu já conversei com algumas pessoas que têm as suas predições sobre o que pode acontecer nesse pós-crise, principalmente na área da saúde, né? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de crise você tem que olhar a gestão da sua clínica, do seu negócio e adaptar algumas ações para que você consiga minimizar o impacto da crise no seu negócio e reestruturar de alguma forma a sua estratégia para voltar a crescer assim que a crise passar, né? Então, o desafio do gestor hoje, nesse momento, é minimizar o impacto da crise e se preparar para um momento que ainda é incerto, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas preparar para esse momento quando a crise acabar, que, como você bem disse, ela vai passar, né? Sim. E a gente não pode esperar. A crise não espera. A gente precisa começar a agir já. Dizem todos os formadores de opinião em gestão que um bom empreendedor está sempre preparado para uma crise, né? Mas a gente está falando aqui de vidas reais, de empresas reais, que a gente sabe que o dia a dia não é assim tão perfeito e tão, né? Com a gestão tão redondinha, e a gente sabe que está todo mundo passando por um momento difícil, certo? Eu separei essa conversa, eu dividi essa conversa em 7 pontos, vamos dizer assim, que é para dar um panorama geral do que eu considero uma gestão em momentos de crise. Mas, por óbvio, não tem como a gente não começar esse assunto falando da necessidade de
controle de fluxo de caixa. E qual que é o primeiro impacto, não é mesmo, que a gente percebe? É o receio de você perder a sua capacidade de caixa para honrar os seus compromissos, né? Em clínica, isso é mais delicado ainda. Porque o que acontece? Muitas delas de médio, pequeno e médio porte, elas acabam sendo o sustento de uma, duas, três famílias e só vem a receita daquela produção da clínica mensal. Como a gente está com alguns estados e em alguns lugares com um movimento muito reduzido, né? A gente tem um impacto direto na lucratividade, na rentabilidade dessas clínicas. Então, se eu pudesse colocar aqui como ponto zero, né? O principal, o primeiro nesse momento, é que todos controlassem seus fluxos de caixa. O que isso significa na prática? Na prática, nada mais é do que você parar um tempo, colocar no papel exatamente quais são as suas despesas médias atuais e programar, conseguir fazer uma previsão no imediato de 2, 3 meses das suas despesas e fazer um paralelo com as receitas que você já tem em carteira, né? Reservas que você possa ter no banco ou na sua empresa e ver se essa conta vai fechar. Se você vai conseguir pagar tudo isso e até quando você consegue com uma receita reduzida ou até com uma receita limitada, né? Zero. Isso, eu vejo muita queixa de vários empresários, donos de clínicas e de outros negócios também. Eles se sentem assim atados, sabe? Sem fazer, sem saber o que fazer. E esse assunto que você está abordando é extremamente, porque já é uma ação que ele vai ter que tomar, né? É extremamente ele olhar e enxergar o fluxo de caixa dele. Porque a partir dali, você falou em separar algumas coisas, aí a gente consegue identificar onde é que está tendo uma maior despesa e tomar algumas medidas, né, de forma mais inteligente para a gente tentar minimizar esse impacto. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão das mais importantes, porque ela permite que você tome decisões de investimento, de redução de despesa, de controle mesmo de produção, de olhar a lucratividade com mais propriedade, né? Você ser mais assertivo na tomada de decisão. E como você muito bem colocou no início da live, na crise, a gente tem que buscar aquele momento de crescimento, né? Porque é na crise que a gente cresce. A verdade é essa, né? E eu imagino que agora, com essa pressão para cima do empreendedor, do microempreendedor, do dono da clínica, e ele precisa focar nesse controle de fluxo de caixa, eu espero que ele leve essa ferramenta como algo, sabe, melhor amigo para sempre. Porque a realidade é, como você disse, eu tenho uma experiência já há algum tempo, né? Foram mais de 6 anos à frente de clínicas na gestão administrativa e financeira e conversando com muitos médicos e muitas pessoas, e a gente percebe a carência da parte de gestão, na área de gestão, por parte desse público, né? Do médico, do profissional dessa fluxo de caixa. Controle de fluxo de caixa, então, é uma coisa que poucos fazem. Alguns colocam isso num funcionário ou até terceirizam essa ação para um controle contábil, que é outra coisa, mas é uma carência. Então, eu espero que essa oportunidade agora de você olhar com atenção para o fluxo de caixa da sua empresa fique, né? Seja um presente da crise para levar. E eu sei também que é um tópico delicado, que assusta muita gente, né? Que acha, não, como? Eu não sei, eu não faço a menor ideia como é controlar um fluxo de caixa. O que eu tenho que olhar? Eu não sei como é que faz isso. Eu acho que a gente tem que simplificar, sabe, Ismael? Quanto mais simples forem as ações, mais segurança você tem com elas. E nesse momento, você não precisa complicar nada. Você precisa de um controle muito simples. Eu tenho até um material gratuito para isso,
Depois, se for o caso, Que você legal. disponibiliza o link para o pessoal aí, Sim, eu até com uma tenho linguagem muito um link aqui, simples, a gente muito vai direta. colocar. Muito legal. Justamente para ajudar nesse momento, né? O primeiro passo, então, seria esse controle de fluxo de caixa, porque o que acontece é que você precisa ter essa paz, né? Essa, essa visão desse futuro imediato financeiro para você conseguir olhar para os outros pontos da sua clínica que você não pode deixar de olhar no momento de crise, porque você tem que se preparar para quando a crise passar. Você tem que continuar a crescer depois que a crise passar, né? Então, o fluxo de caixa seria o primeiro ponto. O segundo ponto aqui dos 7 que eu pontuei seria a gente entender que toda organização e qualquer empresa, e uma clínica, até uma família é uma organização e ela tem um comportamento sistêmico. Então, nunca vai ser um olhar pontual. Eu estou olhando a gestão do meu marketing, estou olhando a gestão financeira, a gestão contábil. É sempre um processo sistêmico. O que isso quer dizer? Que cada ação de gestão, cada decisão que você toma na estratégia ou na gestão operacional do seu negócio, da sua clínica, vai impactar em outras áreas ou ser impactada pelas outras áreas. Então, o que é o mais importante depois de entender isso? É ser capaz, nesse momento de crise, você dar um passo para trás e conseguir olhar o todo, enxergar o todo da sua clínica, da sua empresa, do seu negócio. E isso, muitas vezes, é uma ação que a gente peca, que a gente deixa de fazer fora da crise. Quando está naquele momento de abundância, que estou vendendo bem, meu faturamento está alto, então eu dou uma negligenciada nisso. E no momento da crise, o que acontece? Aparece, fica muito latente as nossas qualidades, mas também ficam muito latentes os nossos defeitos, né? Então, os nossos deslizes, as nossas falhas de gestão nos momentos fora crise acabam aparecendo muito agora. Então, o desafio seria conseguir olhar esse todo, mas não confundir uma coisa. Isso eu acho que é muito, muito importante a gente frisar. Você não pode confundir foco com visão estreita, né? Então, quando eu falo que a gente vai olhar o todo, é justamente para você conseguir no seu radar, o mais amplo possível, saber qual que é o foco primordial nessa crise que você tem que atuar, certo? Que pode ser numa questão de redução de despesa, numa melhoria de precificação, para você ter uma lucratividade maior, na sua comunicação, né? Em como você coloca, expõe o seu serviço, o seu produto para captar clientes novos. Então, esse olhar mais amplo, ele te permite ter um foco mais aguçado e você realmente atuar aonde precisa, né? Entendi. Um exemplo muito claro disso e muito comum, eu acho que muita gente vai se identificar. Isso vale para todas as áreas. É muito comum você ver o empresário, o empreendedor, confundindo um pouco o aumento do faturamento com a lucratividade. É verdade. Né? E ele continuar atuando, às vezes, numa frente que está dando momentaneamente um aumento de faturamento bruto, sem perceber a lucratividade real daquele serviço, daquele produto que ele está oferecendo. E ele só vai perceber isso se ele não olhar para o resultado de cada produto e serviço previamente, quando o fluxo de caixa dele já estiver comprometido. Né? Verdade. Isso é clássico, é muito comum. E você quer ver, às vezes acontece que ele só vai prestar atenção depois que fecha o ciclo de 30 dias. Sim. E através do fluxo de caixa ele consegue ser ali, né, dia a dia, como é que está a evolução dele, ele consegue acompanhar dia a dia. Ele não espera que ele complete somente os 30 dias para ele tomar uma decisão, que muitas vezes acaba sendo tarde demais. Exatamente. E uma outra coisa que é um mito.
que a gente precisa acabar com esse mito, que é o seguinte: muita gente acha que se ela não estiver tendo lucro em um determinado momento, que ela vai falir, que ela vai quebrar. E isso não é verdade. Você pode passar por momentos de crise sem lucratividade, apenas acompanhando e controlando o seu fluxo de caixa, para que você não se endivide, né? E aí, oportunamente, quando a crise passar e quando o momento for mais favorável, você retoma gradativamente essa lucratividade. Mas aí com um posicionamento muito certo, né? E muito preciso do que você vai ofertar primeiro, assim que a crise passar, para você voltar a crescer. Que esse é um outro mito também, um outro erro de conceito. Em momentos de crise, é muito comum você ver o empresário, o empreendedor, querer oferecer tudo o que ele pode. Durante e no pós-crise, né? Ele quer até ampliar o leque, às vezes, do que ele oferece. E isso também pode ser um tiro no pé. Ele acha que é uma saída, né? Quanto mais coisas que ele agregar ali, ele acha que ele vai conseguir, sei lá, dar conta, vender mais, vai adquirir mais receita, e nem sempre é assim, né? Exato, nem sempre é assim. E é o que eu falei no começo de ser da empresa ter um comportamento sistêmico. Porque uma coisa vai puxando a outra. E quando você entra nessa espiral negativa, vamos dizer assim, desses mitos e desses conceitos errados, você às vezes acaba entrando em guerra de preço com seu cliente, porque estão os dois saindo da crise, né? Você está aí querendo ganhar mercado. E isso é muito nocivo, né? Quando a gente fala de mercado, uma coisa que eu gosto sempre de alertar e de reforçar, porque no fundo todo mundo sabe, é que tem mercado para todo mundo. O que você precisa é saber se posicionar para achar o seu público-alvo, que eventualmente não é o mesmo do seu cliente, do seu concorrente direto, né? E então vocês dois conseguem coexistir porque vocês vão vender para grupos distintos, sem necessidade nenhuma de comparação ou de guerra de preço ou nada do tipo. Pegando esse gatilho seu, quando a gente está falando que muitas vezes você focar é mais importante, né, do que você acabar abrindo um leque demais. Eu sou do mercado de estética, eu também tenho uma clínica de estética e eu vejo muito clínicas errando principalmente, até porque as fábricas estão cada vez mais lançando equipamentos novos, tecnologia nova, que resolve isso, aquilo, e muitas vezes a clínica quer abraçar tudo. Pegando um gancho seu, você acha importante focar em uma área específica, por exemplo, né, na clínica de estética, logicamente a gente tem tratamentos faciais, tratamentos corporais, enfim. Você acha importante a gente focar naquilo que realmente a gente consegue entregar um excelente resultado ou tentar diversificar, mas não tanto, na sua opinião? O que você acha? Eu acho que você sempre tem que pensar aonde que você entrega mais valor. Porque a finalidade é uma só. Não importa qual o serviço que você está prestando, nem quais são os processos que envolvem aquela prestação de serviço. Não importa. Todo esse grupo tem que estar orientado e focado para entregar valor para o seu cliente. Você só consegue ser efetivo nessa entrega de valor quando você atua na sua área de expertise, onde você tem algum diferencial, que pode ser tecnológico ou não, mas é aonde você entrega valor. Então, na minha opinião, é focar. É focar exatamente aonde você consegue entregar mais valor usando menos recurso. Esse é o pulo do gato de você achar o seu posicionamento. Entende? Porque aí, certamente, você consegue aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade e a sua rentabilidade. Abrir o leque nunca eu não digo que é uma palavra muito forte, mas são raríssimas as exceções para ser uma boa estratégia. Em momentos de crise, eu não considero nenhuma opção. Até porque se a pessoa abrir demais, vai exigir novos investimentos, né? E aí é outra pergunta. Será que esse é o momento exato, em meio a essa crise, que a gente não sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe, né? Será que é o melhor momento para a gente fazer o investimento nisso? Olha, Ismael, há controvérsias sobre esse assunto. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, mas eu estou pensando num segmento
que é o segmento aqui da nossa conversa, que é o segmento de clínicas privadas que prestam serviços de saúde ou saúde estética. Eu acho que esse não é momento de investir. É momento de você controlar o seu fluxo de caixa e manter essa estratégia bem próxima de você do investimento, mas para um momento mais oportuno, quando a gente conseguir olhar a luz no fim do túnel. Eu acho que o Brasil ainda está muito longe de perceber essa luz no fim do túnel. Só que por que eu falo que só há controvérsias? Porque depende muito do segmento de atuação. Por exemplo, vou dar um exemplo fora dessa nossa área aqui, mas só para ilustrar. Existem algumas empresas, inclusive da área da saúde, que estão, nesse momento, investidas por fundos estrangeiros de investimento ou até mesmo nacionais. Elas estão com capital externo aportado na empresa. Dependendo de como é gerido esse investimento, quem aporta esse capital nas empresas, ele precisa continuar esse investimento. Mas ele não busca um investimento, por exemplo, numa nova tecnologia, ou numa inovação, ou num processo de pesquisa e desenvolvimento. Ele aporta esse capital internamente, sabe? No suporte a esse equilíbrio para minimizar o impacto da crise. Então, por isso que não pode ter uma regra, né? Porque a gente está falando de... São coisas muito distintas. Mas você não acha que eles também seguraram um pouco do empresas de venture capital que estão ali, né, com seu capital para aportar lá, principalmente em empresas? Você acha que ele não segurou um pouquinho disso? Eu acho Logicamente, eles devem ter algum contrato, né, sim, de investimento. Ainda mais, não é a minha área de expertise, eu tenho uma experiência pouca nessa área, mas tenho. Durante um tempo, eu ajudei empresas incubadas na incubadora de empresas da Unicamp nessa captação de recursos de fomento na área de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, mas não é a minha área, a minha expertise. O que eu posso te dizer? Eu acho que sempre um fundo gestor, um aporte financeiro de um fundo, ele sendo o fundo gestor ou não, o foco é sempre minimizar risco. Quando você ainda coloca nisso o ingrediente de uma crise, esse sinal amarelo está por todos os lugares. Então, eu imagino que nesse momento eles estão adiando decisões de investimento de risco alto. Eu acho que é isso, entende? Eu acho que eles podem tomar decisão de investimento de ações de risco baixo ou quase zero, mas risco alto de forma alguma. Não vejo isso acontecendo. Tá, voltando para a questão lá do fluxo de caixa, tá? Eu vejo ainda muitas pessoas pecando sobre a questão de fluxo de caixa, que acha que é um simples controle básico. Que recomendações você daria para uma pessoa que é totalmente descontrolada, principalmente aquelas que misturam PJ com PF, né, que devem ser contas aí bem diferentes e tal? Para o prático, o que você recomendaria para essas pessoas? Tipo, estou com minha vida financeira toda bagunçada, estou meio misturada e preciso me organizar. A começar do que você está propondo, fluxo de caixa. Perfeito. A sua pergunta é excelente, super pertinente. E eu vou responder com o ingrediente da crise no meio, porque eu acho que é o que vai ser mais útil para todo mundo. Então, vamos pegar esse cenário que você disse. Uma pessoa que tem realmente essa junção de contas pessoais misturadas com a da empresa e tudo. Primeiro, ficar muito claro que o processo tem que ser simples. Não necessariamente o simples é fácil, mas você tem que simplificar. Né? Então, o que eu diria? Quais seriam as dicas bem básicas e que todo mundo que quiser encontra naquele material de apoio? Primeiro, você pega extratos bancários. Se você tem as contas misturadas, você tem que pegar os extratos bancários da sua empresa, da sua clínica e os seus pessoais. Dos últimos 3 meses, pelo menos, né? Como a gente está numa situação emergencial, vamos pegar dos últimos 3 meses. Então, que você pegue janeiro, fevereiro e março. Mas aí, atenção, se o seu negócio, a sua clínica, é muito impactada pela sazonalidade,
Então, se, por exemplo, janeiro é um mês histórico de produtividade muito baixa, não pegue janeiro. Então, pegue, por exemplo, agosto, setembro e outubro do ano passado. 3 meses de produção, de produtividade normal. Esse não é o seu sistema interno de gestão se você tiver. Porque se você é descontrolado, a chance do seu sistema estar descontrolada é 99%. É mais ainda. Então, é extrato bancário, sabe? Extrato bancário. E você vai investir o seu tempo ali e identificar cada entrada e cada saída. Depois que você identificou, você agrupa da maneira que for mais confortável. No mínimo, tentando separar 3 coisas. Os custos que são fixos ou semi-variáveis. O que é um semi-variável? Não vou me estender muito porque tem material de apoio. Mas, por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica ela tem uma variação mês a mês, mas ela é um custo que você tem mesmo quando você está em crise, sem atender ou atendendo muito pouco, né? Então, são 3 grupos. Os seus custos fixos semi-variáveis, aquele custo que é direto relacionado ao serviço prestado, aquele custo que você não tem quando você não oferece o serviço, e tudo que é a sua retirada mensal. Então, por exemplo, quem mistura as contas, às vezes tem a mensalidade da escola do filho paga pela empresa, né? A GPS da ajudante pessoal paga pela empresa. Tudo isso tem que ir para um somatório chamado retirada mensal, certo? Porque a ideia é que num futuro próximo essa pessoa separe a conta pessoal da conta da empresa. Mas por que você precisa olhar o passado? Porque esse somatório vai mostrar qual é a média de retirada mensal que você precisa do seu negócio, da sua clínica, né? Até mesmo para não afundar, né? Exato. Até mesmo para não afundar. Exatamente. E porque qual é a função de você controlar um fluxo de caixa? É você entender se você tem nos próximos 2, 3 meses ou nas próximas 2, 3 semanas, vai depender muito do grau aí de fragilidade do seu caixa, certo? Se você tem caixa disponível para pagar seus compromissos. E nesse exercício, você consegue ver também aonde que está a despesa mais alta, aonde que a balança está pesando para o lado negativo. Quando a pessoa tende a misturar as contas pessoais com as da empresa, é natural que essa balança penda para esse item retirada mensal, onde você vai agrupar tudo que você tem, né? Eu nem vou entrar aqui em questões contábeis, ok? Sim. Se aquilo saiu como distribuição de lucro, não vou entrar com isso. Vamos falar de controle de fluxo de caixa. Então, essa é a primeira dica, que você separe, pegue extratos bancários, 3 meses de produtividade normal, estude e identifique cada entrada e cada saída de dinheiro, depois agrupe nesses 3 grandes grupos, no caso de despesas, certo? Receitas, você pode fazer um bloco só, vai depender muito de como a clínica ou a empresa, que tipo de serviço ela oferece. Mas tenta simplificar ao máximo. Se você faz 2 coisas muito distintas, você divide essa receita em 2 grandes grupos, né? Mas tenta simplificar. Mais importante nessa hora, num momento de crise como esse, não é você identificar a receita de acordo com o serviço ou algo que você já deveria ter feito e nunca fez, né? Nesse momento é mais importante você separar em o que você tem em carteira. Então, por exemplo, se você aceita cheques e você tem cheques predatados, além dos extratos bancários, você tem que ir aonde você guarda esses cheques e contar um por um e ver as datas, porque aquilo é receita futura que vai encaixar. Cartão de crédito, a mesma coisa. Você tem que buscar esse lançamento futuro, se ele for no banco, mais fácil ainda, e trazer isso para tempo presente. Se você oferece boleto bancário, a mesma coisa, né? E um alerta também, né? Como a gente está falando de tempos de crise,
é muito importante você colocar nesse controle de fluxo de caixa as renegociações que devem estar em pauta. Porque todos nós estamos tentando, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, renegociar nossos compromissos. Sim. Porque a incerteza está para todo mundo, né? Sim. E a gente faz isso com os nossos clientes também. Então, você precisa olhar o que era estimado de receita e como que isso vai se dar depois de uma renegociação, né? Esse exercício é o que eu sugiro nesse momento. Como ponto zero, né? Inicial. Ok, só uma observação. Pessoal que tiver alguma dúvida, né? A gente está falando de gestão em meio à crise. Entramos no assunto fluxo de caixa, que é extremamente importante. Se vocês têm alguma dúvida, pode escrever no comentário. Eu já tenho algumas perguntas aqui, tá? Que aí a gente vai. Linkado com essa parte de negociação, gostaria que você respondesse essa pergunta aqui. Por onde começar a minha negociação? Visto que temos lá aluguéis, folha de pagamento, os tributos, né? Por um lado, o governo, a gente está vendo alguns movimentos aí para tentar ajudar, né? Nós já temos aí uma medida provisória para os salários emergenciais. Enfim, por onde eu começo com a minha parte de renegociação? Renegociação de despesas, correto? De despesas, exato. Vamos simplificar, de novo. Eu quero bater nessa tecla. Simplifica para você começar essa ação já, hoje, amanhã de manhã. Você vai elencar as suas despesas, uma a uma, numa planilha, num período de um mês, ou dessa média de trimestre, como a gente comentou, e você vai ver quais são os percentuais mais impactantes. Para isso, tem uma ferramenta que também tem material gratuito, eu acho que está no meu site, aí é só ir no link da bio. Vou até compartilhar no finalzinho, vou colocar o link aqui nos comentários para que todas as pessoas possam anotar. Que é uma ferramenta de gestão que se chama Curva ABC. A Curva ABC nada mais é do que você organizar itens com a lógica do sistema de Pareto, que é você ver qual é o fator que impacta na maioria das causas que você tem. Então, quando você organiza, você vai olhar lá, você coloca as suas despesas, né? Uma a uma numa lista. Quando você coloca os percentuais desse total, porque é muito simples, né? Você vai fazer uma lista com os valores ao lado, você vai ter um total lá embaixo. Qual é o percentual desse total de cada item daquele? Quando você pega ali, coloca numa ordem decrescente, você vai ver claramente aonde que realmente vai pegar no seu bolso. E aonde que você tem que agir emergencialmente, que é para responder a sua pergunta por onde que eu começo. Por exemplo, uma pessoa cujo aluguel da clínica ou da empresa é um custo muito importante, significativo, o aluguel precisa ser renegociado. Alguma clínica que tenha financiamento e a parcela, o montante desse financiamento é significativo, precisa ser renegociado, né? Um outro exemplo, se você tem uma folha de pagamento muito onerosa, aí é muito mais complexo de resolver, mas você precisa dar uma atenção a esse custo, entende? Eu sugiro essa ação agora, simplificar, ver aonde que a coisa pega mais e agir ali em cima. Nós temos visto aí um movimento, né, que é sempre compre do menor para valorizar. Eu quero entrar nesse assunto também de renegociação com os fornecedores, ok? Sabemos que existe fornecedor que tem um market share, ou seja, um tamanho maior de mercado, e temos aqueles fornecedores que estão ali, são pequenininhos e estão ali tentando, né, brigar de qualquer forma. Você acha que a minha negociação, ou a negociação das pessoas que têm clínica ou qualquer outro tipo de negócio, deve ser tomadas ações por iguais ou cada caso deveria ser tratado? Porque eu, pessoalmente, me preocupo muito com esse pequeno fornecedor, porque se a gente prejudica ele, né, ele vai acabar muitas vezes morrendo, vai sair do mercado. O outro fornecedor que tem um mercado share um pouco maior, ele já tem um poder de barganha maior. Na sua opinião, como negociar especificamente com os fornecedores?
É muito bem colocado também, Ismael. O que acontece é o seguinte: se você pensar em termos do equilíbrio do ecossistema onde está a sua clínica, onde está a sua empresa, eu acho que você tem sempre que privilegiar o fornecedor local. Isso fora da crise, inclusive, porque é nos momentos de crise que esse fornecedor local pode salvar. Se ele estiver ali também, né, vivo e atuante. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa negociar com mais firmeza com os grandes fornecedores. Tem muita gente que tem multinacionais como fornecedoras. Eu sei que às vezes é uma conversa desigual, mas ali você pode ser mais firme, porque você sabe que eles têm uma elasticidade muito maior no fluxo de caixa deles e o pequeno fornecedor não tem, né? Mas, por outro lado, lembrando aquilo que eu falei, é tudo sistêmico. Você tem que entender qual é o papel estratégico de cada fornecedor na sua operação, né? Porque não pode ser uma decisão unilateral. Todo o processo decisório de gestão precisa ser baseado em dados e fatos, né? Qual é o fato principal que a gente está vivendo no momento? A crise. Dados, você tem dados externos e dados internos. Esse olhar para dentro também é muito importante. Então, não esquecer de colocar o fato junto com o dado na tomada de decisão e olhar também um pouco para a sua estratégia, entende? Eu acho que isso é importante. Não vou dizer que cada caso é um caso. Essa é uma linha de raciocínio razoável. Mas você precisa olhar para a sua estratégia e ver se faz sentido para você também, o que eu falei, né? Super entendido. Linkando aqui com a questão também voltada do fluxo, tem uma pergunta aqui. Quanto deve ser o meu percentual de retirada? Existe alguma métrica? Porque eu tenho visto muitas pessoas, sobrou isso, aí isso é meu. E eles não sabem mais ou menos, quanto é que eu devo, né, a barganhar disso daqui? Qual o percentual? Como eu devo calcular isso? Então, muito bem. Vamos pensar nesse aspecto sobre a forma correta de ter uma gestão efetiva, certo? Qual seria o caminho correto, o passo a passo correto? Primeiro, você nasce lá no seu objetivo de crescimento, vamos dizer. Então, você construiu no ano passado os seus objetivos de crescimento para esse ano. Como que você fez isso? Você olhou para o seu mercado, para o seu público-alvo, para as suas estratégias de crescimento, que poderiam ser pegar uma parcela maior do mercado ou atingir um novo mercado-alvo, não importa. E essa decisão se deu baseado em você conhecer de fato o resultado positivo ou negativo de todos os serviços que você oferece. Em clínicas, às vezes, é comum você ter um ou outro serviço que não dá lucro, às vezes ele dá prejuízo, mas ele é importante porque ele traz um cliente que tem um perfil que é importante para a clínica e no mix de resultados, o resultado global é positivo. Então, compensa e vale a pena. Então, voltando à sua pergunta, esse histórico, esse é o olhar do todo, sabe? Aquele dar um passo para trás e olhar a minha clínica como um todo. É que vai te ajudar a responder essa pergunta. Porque, na prática, você tem as suas necessidades de retirada que são pessoais. Concorda? Quando você fala em negócios menores, em clínicas que são de um dono ou de uma família, é normal você pegar e sobrou, eu tô tirando. E isso pode te causar dois problemas. Comprometimento de fluxo de caixa, que a gente já bateu muito aqui, e problemas contábeis, né? Não é o tópico aqui, vamos deixar de lado, mas alertando que pode causar problema contábil. Então, o ideal é que você, baseado nisso que eu falei, você conhecer muito bem o seu objetivo, você ter métrica para atingir o seu objetivo, você conhecer o resultado financeiro de cada serviço que você oferece. Controlando o fluxo de caixa, você sabe quanto de fato você teve de resultado, né? De lucro.
pode ser bruto ou depois de impostos, não importa. O ideal é que você divida esse resultado pós-impostos, né, o lucro líquido mesmo, em 3 blocos. E aí você vai fazer conforme as suas necessidades. Mas quais são esses 3 blocos? Você tem que ter uma reserva para a empresa para momentos de crise. Para Emergencial, né? momentos Que é de justamente. emergência, entendeu? Então você tem que ter ali uma reserva para momentos que vão surgir e é natural. Hoje a gente está passando por essa crise, infelizmente ou felizmente, porque né, a gente cresce na crise, não é a primeira, não vai ser a última, você tem que ter isso. Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é muito importante, é você ter ali um fundo de reserva que seja capaz de cobrir a sua folha de pagamento pelo período mais longo que você puder. Ou que você